turminha do terceiro ano. Tio João vai continuar com vocês na nossa aula de ciências, continuando o que a tia Gabi já introduziu, né, sobre a divisão das plantas. E o tio João vai comentar hoje com vocês, na nossa aula, sobre a flor, o fruto e a semente, né? Lembrando que as flores, olha que legal essa flor que eu encontrei lá fora, aqui perto de casa. As flores, elas são órgãos reprodutivos na maioria das plantas. Entendem isso? E são responsáveis pela formação tanto dos frutos como das sementes. Olha que legal, né? Mas só que tem um detalhe bem legalzinho aí. Só que para que o fruto seja produzido, é preciso que um grão de pólen, tá? Que esse grão de pólen é o órgão masculino, se una a um óvulo, que é a parte feminina da planta. Olha que legal, que no caso da flor. Olha que magnífico isso, né? E esse processo se chama de quê? Fecundação. Então, quando existe o pólen junto com o óvulo, acontece a fecundação que dá origem ao fruto pela própria flor. Olha que fantástico é a nossa natureza, não é verdade? E os frutos são importantíssimos justamente para a dispersão dessas sementes, para que as sementes se espalhem por aí e cresçam novas plantas. Olha que legal também. Algumas dessas sementes têm estrutura que permite que eles sejam levados pelo vento. Olha que legal. No caso, acho que são estruturas mais leves que fazem com que o vento os leve, o espalhe e continue dando origem às novas plantas com flores, frutos e sementes. Olha que legal, né? Há também outros tipos de sementes, no caso de frutos em si, principalmente frutos, que são comestíveis. Os animais ingerem e depois eliminam pelas fezes as próprias sementes, dando origem a novas plantas também. Olha como a nossa natureza, a nossa mãe natureza é fantástica, não é verdade? E temos também outro processo bem legal, que é chamado de germinação, não é? É quando há o nascimento de uma nova planta, lógico, de uma semente. Olha que magnífico, né? Quantas vezes a gente já olhou por aí, principalmente no coqueiro, que vem lá um pedacinho de coco lá e ele começando a germinar, né? Nascendo dele uma própria, dando origem a uma nova plantinha, a um novo coqueiro. Olha que legal isso. Não é quando a gente planta o feijão no algodão que a gente vê aquela plantinha germinando. Olha que legal, né? Isso que magnífico na nossa natureza. E para a atividade, dá lá no livro de vocês que vão as páginas 12, 13, 14 e 15, mas na página 14, que é justamente para a gente botar a mão na massa e praticar os nossos conhecimentos, a gente tem lá no livro, na página 14, tá? Uma figura, uma imagem do cacaueiro. Olha que legal, do cacau, né? Que a gente produz o nosso chocolate, que delícia, né? E lá a gente tem, primeiro, para pintar esse cacaueiro e depois a gente vai escrever o nome das estruturas que compõem essa planta, né? Como a gente viu e estava falando no próprio vídeo. Beleza? E na letrinha A, tem lá para a gente explicar como se originam, como surgem, né, os frutos e as sementes. Combinado? Na letra B, do próprio primeiro, tem lá quais das estruturas mostradas na imagem você deverá utilizar se quiser cultivar um cacaueiro, tá? Aí ele pede para a gente circular essa parte da planta. Pensem bem sobre isso. Já no segundo, a gente vai classificar as afirmações a seguir como verdadeiras, usando o V, ou falsas, usando o F, tá? Tem lá duas frasezinhas para a gente fazer a leitura, que a primeira diz o seguinte: a polinização não tem nenhuma relação com a produção das plantas, pois ela pode ser realizada pelo vento. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Na outra, ele diz assim: a germinação não ocorre em condições desfavoráveis à semente, como excesso de água. É verdade. E aí? Eu disse é verdade, mas é verdade ou é falso? E aí, pensem bem e reflitam sobre isso, tá? Até porque na germinação tem que ter condições favoráveis para que a semente germine. E na página 15, dando continuidade à atividade, tem lá mais uma questãozinha, que é o terceiro, que ele diz: observe as imagens e responda as questões, né? Temos a imagem A B e a C.
Com isso, temos 3 letrinhas para responder também. Na letra A, ele pergunta qual a estrutura do fruto A, né, da letrinha A, pode ser consumida. Então a gente vai observar essa imagem A e vai ver qual é essa parte do fruto, né, que estrutura que a gente pode consumir. Na imagem B, além da folha e do fruto, qual é o outro órgão da planta é possível ver? Então a gente vai olhar essa imagem B e observar, né, qual é o outro órgão da planta que é possível enxergarmos, tá? E na C, é possível ver as sementes do fruto C? Então a gente vai lá na imagem C e vai observar. Observando essa imagenzinha, é possível a gente ver as sementes? E aí? Na outra questão, a gente tem assim. Observe a imagem e explique de que forma as sementes das plantas 1, 2 e 3 são transportadas para longe da planta que os originou, tá? Então, nessa grande imagem aí, a gente tem as numerações A1, A2 e A3. E aí a gente vai explicar como é que essas sementes foram transportadas. Beleza? Então, caprichem na atividade, que o João vai estar com vocês também, e que até a Gabi se recupere logo, logo, né? Para termos aula dela também. Então, um super beijo, viu, galerinha do terceiro ano, e caprichem na atividade. Tchau, tchau.